Amém. Oi, gente. Elizabeth aqui, Sara Nossa Terra de Bento Ribeiro. Eu vou apresentar para vocês, durante esse período de quarentena, um dos legados que a gente encontrou para servir a Deus foi a tecnologia, né? Glória a Deus por isso, porque graças a ela, hoje eu tô aqui ministrando essa aula 6 do módulo 1 do Instituto de Vencedores, né? E você tá aí assistindo essa aula, né? De repente aí no conforto da sua casa ou no seu local de trabalho, não importa onde você esteja, o importante é que nós estamos juntos no mesmo propósito de crescer em graça, né? De crescer em conhecimento, em estatura e graça, e conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, e é isso que nós vamos fazer a partir de agora, tá bom? Aconselho que você esteja aí com seu caderno, caneta e com seu livrinho do Iver, com marca-texto para você marcar as coisas que forem mais importantes. E eu não sei em que ordem você pode fazer isso, já que essa é uma aula alternativa, mas o ideal é que você leia toda a lição. Eu não sei se você vai ler a lição antes da gente estar explanando aqui, porque não estamos juntos para debater, ou se você vai ler depois, mas aconselho que você leia toda a lição. E como nós não estamos com um tempo limitadinho de aula, né, que na igreja nós temos um tempo limitado de aula, e aí a gente passa sempre para vocês a missão de fazer os exercícios em casa. De repente você vai terminar de assistir essa aula, vai ler o conteúdo do livrinho e já vai fazer o seu caderninho de exercícios, que o objetivo disso é fazer com que você fixe o conhecimento na sua mente. Amém? Vamos lá? O capítulo 6, ele fala sobre a obra redentora da cruz e o poder do nome de Jesus, né? Deus versus pecado, a obra redentora da cruz e o poder do nome de Jesus. E o que nós aprendemos nessa lição é que a vida de Cristo na Terra, ela gera para nós um modelo a ser seguido. Cristo, ele veio para a Terra como homem, né? Carne e osso, como nós, né? Com um corpo corruptível como o nosso, mas com a natureza divina, né? Porque Jesus é Deus, e a vinda dele para a Terra deixou para nós um modelo de vida a ser seguido. E quando nós conhecemos esse modelo de vida que Jesus deixou para nós, e nós nos esforçamos, nos empenhamos para ter uma vida o mais parecida possível com a vida de Jesus, um caráter o mais parecido possível com o caráter de Jesus, a gente enfraquece a nossa natureza pecaminosa. E quando nós fortalecemos o nosso espírito, nós enfraquecemos a nossa carne, e essa natureza pecaminosa que naturalmente fluiria de dentro de nós é substituída pelo fluir do Espírito Santo, que toma o lugar de toda essa inclinação para o mal que nós temos. E é isso que nós devemos perseguir na nossa vida, formar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo, ter atitudes parecidas com as atitudes de Cristo, prosseguir lutando contra o pecado, amortizando a nossa carne e fortalecendo o nosso espírito, né? Mas como é que a gente faz para que essa natureza pecaminosa não tome conta de nós, não se manifeste na maioria das vezes, não seja o norte pelo qual nós pautamos a nossa vida? Como é que a gente faz para se livrar dessa natureza pecaminosa que nós todos temos, né? Como herança de Adão, enfim, da desobediência de Adão lá no Éden. É isso que nós vamos estudar daqui para frente no decorrer dessa aula. A gente vai entender agora que a gente vai entender por que a morte de Jesus se fez necessária. Por que Jesus precisou morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados? Lá no Velho Testamento, né, Deus ele já fazia um ensaio de como seria isso através do sacrifício de animais, né? Quando os homens pecavam, eles tinham que chegar até o altar do Senhor, né, se apresentar diante do sacerdote, né, levando um cordeiro perfeito, e ele colocava aquele cordeiro perfeito ali, ele confessava o seu pecado, e ele colocava a mão sobre aquele animalzinho ali, e aquele animalzinho era sacrificado para que o pecado para que o sangue daquele animal inocente cobrisse o pecado, né? Espiasse, pagasse pelo pecado que aquela pessoa tinha cometido, né? Imagina a gente chegando hoje na igreja com um cordeirinho assim, pendurado no ombro, para confessar para o nosso pastor, para o nosso líder que a gente pecou, e a gente tem que sacrificar aquele animal e ver o sangue dele descendo.
isso era o que acontecia, né, no Velho Testamento antes de Jesus. E Deus ele já sabia, né, que o mundo estava corrompido em pecado e que as pessoas estavam embrenhadas nessa natureza pecaminosa e algo precisava ser feito para que os homens pudessem se achegar a Deus, pudessem voltar a Deus. No Éden, Adão e Eva eles tinham contato direto com Deus. Imagina, o Éden não representa só um local físico, ele também representa um local espiritual de conexão com Deus, né? E Adão, ele teve a oportunidade de ter essa conexão direta com Deus. Ele tinha contato com Deus e a partir do momento em que ele se rebelou contra Deus e desobedeceu aquilo que Deus havia determinado, ele escolheu se separar de Deus, né? O pecado, ele é uma escolha que nós fazemos quando o nosso espírito está enfraquecido e a nossa carne está dominando sobre a nossa vida. E no Éden, o espírito dominava sobre a carne. Adão e Eva tinham aquele contato direto com Deus. Mas a partir do momento que houve o advento do pecado, o pecado entrou no homem, houve essa separação e nós herdamos essa separação de Deus. E o que pode nos fazer nos achegar novamente a Deus é o sacrifício de Jesus. Jesus representa esse cordeiro perfeito que nós não usamos mais no sacrifício, né? Jesus, ele se colocou à disposição, ele ofereceu a sua própria vida, ele entregou seu próprio sangue, ele se fez maldição por nós, ele que era santo, que não tinha pecado algum, absorveu todos os nossos pecados, entregou seu corpo, entregou a sua vida, entregou o seu coração, se colocou naquele madeiro, passou por toda aquela via dolorosa, se colocou naquele madeiro e o sangue dele foi vertido naquele lugar. A Bíblia diz que ele se tornou maldição por nós. E com esse sacrifício, todos os pecados da humanidade podem e serão perdoados através da confissão sincera de que Jesus pagou o preço por nós, né? Existem pessoas que acreditam que se elas fizerem caridade, se elas ajudarem o próximo, enfim, fizerem doações de cestas básicas, elas vão estar garantindo pontos para que no futuro elas estejam num lugar ao lado de Deus, e isso não é verdade, isso é uma mentira que o mundo impôs. A única forma de nós nos achegarmos a Deus é através do sacrifício de Jesus. Quando nós reconhecemos que o sangue de Jesus verteu naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, quando nós entendemos que Jesus é o Cordeiro perfeito, que expiou o nosso pecado e que através do sangue dele, da confissão sincera de que nós cremos no sacrifício de Jesus, nós nos achegamos novamente a Deus, nós realmente nos achegamos a ele. A nossa conexão, ela é refeita com Deus e nós temos total acesso a ele. Nós podemos falar com ele, nós podemos ouvi-lo, nós podemos ter acesso às bênçãos dele, nós podemos ter acesso à proteção dele, nós podemos ter acesso ao braço forte do Senhor nas nossas vidas, amém? E o pecado, ele gerou em nós essa morte espiritual, essa separação, né, entre nós e Deus. Mas Jesus, quando se colocou no nosso lugar naquela cruz, ele nos garantiu, nos assegurou o direito de nós sermos chamados filhos de Deus, né? E a morte dele era necessária porque Jesus era o único capaz de cumprir a justiça de Deus pela sua pureza e santidade como homem, né? Isso a gente estuda lá em Lucas, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 35. Lá mostra que Jesus, como homem, ele não pecou. Jesus, ele teve essa oportunidade de pecar, ele também foi tentado, mas ele, como homem, nos deu um norte, um exemplo de que é possível sim viver uma vida reta e sem pecar. É possível que a gente tenha força contra o pecado, é possível que a gente tenha força para lutar contra essas tentações que se apresentam diante de nós e que muitas vezes fluem de dentro de nós, né? E a morte dele era necessária porque nós não teríamos condições de pagar pelos nossos pecados, né? Isso é o que a gente chama de princípio da substituição da cruz. Jesus, ele entrou no nosso lugar, porque Jesus não pecou. Nós somos pecadores, né? Nós pecamos. Nós suscitamos contendas, nós maquinamos o mal, nós pecamos. Jesus não, Jesus nunca pecou. Então, aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós.
O nosso lugar era naquela cruz, mas Jesus ele foi lá e ele nos substituiu nesse sacrifício, né? Ele se colocou diante de Deus e ele se fez maldição por nós. Ele se colocou disponível para pagar pelo nosso pecado. Como lá no Velho Testamento o cordeirinho era sacrificado em função de pagar, né, de expiar o pecado daquele que confessava naquele momento que havia errado diante de Deus, né? Então Jesus ele fez isso e por isso que João Batista, lá em João, capítulo 1, versículo 29, afirmou: verdadeiramente esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse era o plano de Deus desde o início para nós, né? E isso também está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, né? Jesus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo e por amor a nós ele se fez sacrifício por nós, ele nos substituiu na nossa maldição, né? Ele tomou o nosso lugar naquela cruz e pelo amor dele em se entregar por nós, hoje nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, clamar pelo sangue de Jesus e ter livre acesso a Deus novamente, né? E a morte de Cristo, ela gerou consequências, né, para nós. Jesus ele nos substituiu para cumprir a justiça de Deus e resolver o problema do pecado que nós não conseguiríamos resolver, que nós não teríamos forças para resolver, né? E por isso ele nos resgatou da morte. E não é morte física a quem a gente se refere, é morte espiritual, né? Ele nos resgatou da morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a nossa separação completa de Deus, porque Deus é santo, ele é a fonte de toda a santidade e ele é a luz do mundo, né? E a luz, ela não coabita com as trevas, né? Deus, ele não coabita com o pecado. Deus é santo e a santidade dele não se mistura com o nosso pecado. Então, quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. E nós nos separamos de Deus de uma forma tão grande que não há acesso. Nós não... É que nem... Como é que eu vou explicar? É que nem uma conexão de internet, ainda mais nesse período de quarentena, a gente tem usado muito rede social, né? A gente tem usado muito o WhatsApp, o Zoom, a gente tem usado essas mídias para falar com as pessoas, para nos comunicar com as pessoas à distância. E o nosso relacionamento com Deus é assim, é à distância. Deus, ele tá lá no seu alto sublime trono e a gente está aqui, né, um pouquinho distante dele, fisicamente. E quando nós precisamos falar com ele, a gente precisa ativar uma conexão, né? O meu WhatsApp não funciona se eu não estiver conectada no meu Wi-Fi ou se eu não estiver conectada no meu pacote de dados. Eu preciso ter uma conexão que faça com que eu consiga falar com alguém à distância. Eu preciso ter uma conexão para que eu consiga falar com Deus à distância. E a minha conexão com Deus hoje é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o meu Wi-Fi, né? O sacrifício de Jesus me liga novamente a Deus e eu tenho livre acesso a Ele. Nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Eu posso orar e o Senhor me ouve, porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida e pelo sangue de Jesus eu sou perdoada dos meus pecados e por isso eu posso falar diretamente com Deus, que é o meu Pai. Eu não preciso pedir que alguém dê um recado para mim. Eu não preciso pedir que o meu líder ore por mim para que eu consiga uma bênção do Senhor. Eu posso eu mesma pedir ao Senhor aquilo que eu preciso, eu posso eu mesma falar com o Senhor o quanto eu amo, eu posso eu mesma dizer para o Senhor o quanto eu adoro, eu posso eu mesma dizer para o Senhor o quanto eu estou aflita e eu posso eu mesma pedir ajuda para o Senhor, né? Eu posso dizer para o Senhor que eu quero ouvir a voz dele, eu posso pedir ao Senhor que ele fale comigo porque eu tenho esse acesso através do sangue de Jesus, né? E uma das consequências da morte de Cristo para nós é, primeiro, que nós conseguimos o perdão dos nossos pecados, né? Como eu já falei antes, eu não conseguiria pagar o preço do meu pecado, né? Mas Cristo foi lá e pagou por mim. E quando eu reconheço isso e eu me arrependo dos meus pecados e eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha vida, eu declaro que Jesus já pagou na cruz pelos meus pecados, eu consigo perdão pelos meus pecados, né? E quando eu consigo perdão pelos meus pecados, eu tenho livre acesso a Deus, né? Essa é a primeira consequência da morte de Cristo para nós. E a segunda consequência da morte de Cristo para nós é que nós conseguimos também a libertação da força que o pecado exerce sobre nós.
Quando eu estou firme no Senhor, quando eu me sinto perdoada, quando eu reconheço que o sacrifício de Jesus é o suficiente para perdoar os meus pecados, acompanhado do meu arrependimento, o pecado não tem mais força sobre mim. O inimigo não pode mais me acusar de nada. Eu não me sinto mais culpada por aquilo que já passou. A palavra de Deus diz que Deus lança no mar do esquecimento e dele nunca mais se lembrará. Deus lança o meu pecado no mar do esquecimento para nunca mais se lembrar dele. E eu aviso que é proibido pescar no mar do esquecimento, tá? Porque se o próprio Deus está dizendo que esquece dos nossos pecados, o inimigo, Satanás, seus demônios não têm poder para nos acusar com os pecados que nós cometemos lá atrás, antes da nossa conversão e antes de nós reconhecermos que o sangue de Jesus nos libertou desses pecados. Então, o pecado ele não tem mais força sobre mim. Ouça bem, eu não sei o que aconteceu na sua vida no passado, eu não sei o que você fez de ruim, eu sei somente o que eu fiz de ruim. Eu sei de onde Cristo me tirou. Eu sei tudo aquilo que eu fiz de mal. E no começo da minha conversão, antes de eu entender bem essa questão do sacrifício de Jesus, uma das coisas que mais me atormentavam é que às vezes quando eu pisava na igreja, durante uma ministração de uma palavra, da ministração de um louvor, eu ouvia coisas na minha mente dizendo: o que você está fazendo aqui? Olha o que você já fez. Você já fez isso, isso e isso. E Satanás ele é tão sujo que ele nomenclaturava os pecados na minha mente. Os pecados tinham um nome. E lembrando daquilo, a estratégia dele era que eu perdesse a palavra que estava sendo ministrada e me sentisse culpada de estar dentro da casa do meu pai. E aí, quando eu entendi o sacrifício de Jesus, eu comecei a rebater isso. Eu falei: escuta aqui, Satanás, eu não preciso sair daqui. Aqui é a casa do meu pai. Aqui é o lugar da minha segurança. Isso aí que você está jogando na minha cara, Deus já me perdoou. Não existe mais nada que você possa fazer em relação a isso. Eu não vou pagar por esse pecado agora, porque Cristo me perdoou. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. O preço desse pecado foi pago lá na cruz do Calvário. E o Senhor não se lembra dele. Então, se você se lembra dele, leva essa lembrança para o inferno com você, porque isso não me atinge mais. E isso me fortaleceu para que, uma vez entendido o pecado que eu cometi, eu não cometesse o mesmo pecado novamente. Mas ainda assim eu tinha consciência que, cometendo novamente por algum acidente, por algum erro de percurso, eu poderia me voltar a Jesus com o perfume do meu arrependimento sincero, e o sangue de Jesus estaria sobre a minha vida e eu seria novamente perdoada. Né? Jesus é perdoador daqueles que buscam o perdão nele, né? E o pecado ele deixa de exercer força em nós, né? O mais maravilhoso, né, na morte de Jesus, se é que eu posso dizer assim, mas o mais maravilhoso na morte de Jesus é que a morte de Jesus ela não abrange todos os homens, ela também inclui todos os homens, ela inclui a todos nós, ela inclui a toda a humanidade que se render e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, né? O pecado ele é uma força que ele surge de dentro da nossa natureza humana, né? Por conta do pecado de Adão, nós somos co-herdeiros do pecado dele, né? Nós já temos dentro de nós essa natureza, mas quando nós aceitamos a Jesus e quando nós buscamos, prosseguimos, né, trazendo Cristo para nossas vidas, nos enchendo do Espírito de Deus, buscando a Deus em todo tempo, né, conectando o nosso Wi-Fi, né, com o nosso Criador, com o nosso Paizinho, conectando a nossa vontade com a vontade de Deus, a gente destrói essa natureza pecaminosa. Né? Enquanto meu espírito está forte, a minha carne não me domina. O meu espírito tem o domínio sobre os meus sentimentos, né? O Espírito de Deus está em mim e eu consigo dominar os meus sentimentos, os meus impulsos pecaminosos e fazer as minhas escolhas de acordo com o direcionamento do Espírito Santo. E essa é a libertação da força do pecado que nós herdamos com o sacrifício de Jesus naquela cruz, né? Isso significa que sem Jesus, o pecado é uma fatalidade que a gente não tem como escapar de praticar. Mas aceitando a Jesus, a possibilidade de pecar até vai existir, mas a força do pecado já foi quebrada pelo poder da obra da cruz e a gente consegue resistir, como a gente aprende lá em Romanos capítulo 6, versículo 14. Né? E esse é o princípio da inclusão, que Cristo nos substituiu
para pagar pelo nosso pecado, para que nós não precisássemos pagar, porque nós também não teríamos capacidade de pagar pelos nossos pecados, né? A obra de Jesus, ela não termina na sua morte, né? Na verdade, a morte de Jesus é só o começo, né? Ele foi ressuscitado e foi glorificado. E na ressurreição de Cristo, Deus ele nos incluiu na sua vitória. A vitória de Cristo sobre aquela cruz, a vitória de Cristo sobre a morte é a garantia de que em Cristo Jesus nós também somos vitoriosos. Amém? E as tentações, elas podem vir sobre a nossa vida, e a nossa carne sempre vai tender a ceder às tentações. Porém, Deus nos garante em Jesus a possibilidade de vencer, né? Você vai ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, né? Que em Cristo nós somos mais que vencedores, ele nos garante a vitória através do sangue de Jesus naquela cruz, né? E o que a gente precisa fazer para que a gente se fortaleça dia após dia contra essas tentações, contra esses pecados? A gente precisa estar na cruz, né? A gente precisa se colocar na cruz todos os dias. A gente precisa submeter os nossos pensamentos, as nossas opiniões, o nosso modo de agir e de sentir a Deus, né? E precisamos praticar os princípios da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós praticamos a palavra de Deus, quando a natureza de Deus ela vai se formando em nós, ela vai se aperfeiçoando em nós e ela vai aperfeiçoando também o nosso caráter e vai nos fortalecendo contra as tentações e nós vamos a cada dia nos tornar mais semelhantes ao caráter de Cristo Jesus. Amém? Em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21, nós temos lá os exemplos das obras da carne, né? E esses exemplos de Gálatas 5, do 19 ao 21, eles precisam morrer dentro de nós, né? E a Bíblia nos mostra a vontade de Deus para as nossas vidas e como nós devemos agir em cada situação. Então Deus ele não nos deixa sozinhos nessa luta, né? Você pode dizer assim, mas eu acabei de voltar da revisão de vidas, eu ainda não tenho força para lutar contra esse pecado. Olha, você tem a Bíblia. Você pode ler a Bíblia todos os dias, você pode fazer o seu job, você pode fazer o seu devocional, você pode procurar o seu líder, você participa de células, você participa de discipulado, você tem muitas ferramentas para lutar contra essas obras da carne. E se você quiser se engajar nessa missão de se tornar uma pessoa mais parecida com Cristo todos os dias, você vai cumprir toda essa jornada de crescimento. E você vai ver que aos pouquinhos você vai ser mais forte contra todas essas tentações da carne. Amém? E agora a gente vai ver o que significa o nome de Jesus, né? Porque a vitória de Jesus na cruz, ela nos dá acesso a uma chave que pode abrir todas as portas na nossa vida. E essa chave é o nome de Jesus, né? O nome de Jesus, ele é a ferramenta que nós temos para vencer todas as adversidades, para abrir as portas que devem ser abertas para nós, né, segundo a vontade de Deus, e também para fechar portas daquilo que nos afasta de Deus, né? O nome de Jesus ele é poderoso, ele está sobre todos nós, ele está sobre todas as coisas e através do nome de Jesus nós podemos derrotar o inimigo na nossa vida, né? E o nome é o que identifica uma pessoa, é aquilo que torna a pessoa conhecida. Por que a gente ora em nome de Jesus? Você não vai orar em nome da Elizabeth, você não vai orar em nome do pastor Wellington, você não vai orar em nome da pastora Mahogany, você não vai orar em nome do bispo Robson, você vai orar em nome de Jesus, né? Quando Jesus ele foi recebido nos céus, ele foi transformado e recebido com muita honra pela grande obra que ele concluiu. Ali foram ratificadas e reconhecidas todas as conquistas dele, compradas por um altíssimo preço. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23 e Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Jesus ele foi recebido com poder e grande glória. Quando ele concluiu a obra dele, o nome dele se fez conhecido no céu, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares. O nome de Jesus é poderoso. E quando Jesus venceu a morte, através do nome dele, ele nos deu o poder de vencer também a morte.
a morte do pecado, né? A morte do distanciamento de Deus, a morte espiritual. Nós podemos vencer tudo através do nome de Jesus. O nome de Jesus identifica Ele como Senhor absoluto de todas as coisas. E cada vez que nós falamos o nome de Jesus, nós relembramos a sua obra libertadora a todo mundo espiritual. Se eu oro por uma enfermidade, eu vou orar pela cura em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus vai relembrar a obra libertadora, né, em todo o mundo. Quando você crê na obra e no poder da cruz, quando você vive sua vida em Cristo, você é incluído nos benefícios da glorificação de Jesus. Eu creio em Jesus, então eu sou inclusa em todos os benefícios da glorificação dele, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, né, do versículo 4 ao versículo 6. E tudo foi sujeito a Cristo após a sua morte e a sua glorificação, a sua ressurreição. E nós fomos colocados junto dele para reinar com ele e nos tornarmos um com ele. Quando Jesus venceu a morte, tomou as chaves do inferno, levou cativo ao cativeiro, ele nos incluiu na vitória dele, né? E por isso nós usamos o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para vencer todas as coisas. O mundo espiritual reconhece isso e nós não podemos duvidar, né? Se eu ando em comunhão com Deus, se eu pratico os seus princípios, eu posso apresentar a Satanás o nome de Jesus, né? Porque Satanás não tem como resistir ao nome de Jesus, amém? Satanás não tem como resistir ao nome de Jesus. E quando nós usamos o nome de Jesus, nós vemos as portas se abrirem diante de nós, né? Jesus na cruz, ele declarou, está consumado. E a sua missão foi cumprida através da sua vida e também da sua morte. E nisso ele conquistou toda a autoridade, né? Vencendo o pecado, os demônios, a morte e todo o exército das trevas. Ele nos inclui nessa autoridade. Se nós estivermos vivendo a nossa vida nele e permitindo que ele habite em nós, nós vamos ter poder, nós vamos ter autoridade para usar o nome dele, e o nome dele nos dá poder para obter a vitória sobre todas as coisas. Amém? Então, querido, Jesus foi punido para que eu e você fôssemos perdoados. Jesus, ele foi ferido para que eu e você fôssemos sarados. Jesus foi feito pecador no nosso pecado, para que nós nos tornássemos justos na sua justiça. Jesus foi morto na nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Glória a Deus por isso, né? Jesus foi feito pobre com a nossa pobreza, para que nós pudéssemos desfrutar das suas riquezas. E Jesus foi envergonhado na nossa vergonha, para que nós pudéssemos compartilhar da sua glória. Ele foi rejeitado na nossa rejeição, para que nós pudéssemos ser aceitos como filhos de Deus. Jesus, ele se colocou no nosso lugar. Jesus, ele escolheu tomar para si a nossa vergonha. Ele se fez maldição por nós. Sem cometer pecado algum, ele sofreu todas as dores que o pecador merecia sofrer. Ele foi julgado, ele foi subjulgado, ele foi ferido, foi rejeitado, foi declarado culpado sem ter culpa alguma, para que nós fôssemos inocentados diante de Deus. A obra redentora de Jesus nas nossas vidas inclui esse sacrifício de morte que nós não seremos capazes de pagar. E ele nos deixou isso. Ele nos dá acesso a essa graça. Não porque nós mereçamos, porque nós não merecemos, mas porque ele nos ama. E isso destrói o poder do pecado sobre as nossas vidas. Quando nós confiamos em Cristo Jesus, quando nós reconhecemos quem ele é, que ele é Deus, que ele é soberano, como nós reconhecemos que ele é o nosso Redentor, nós abrimos um leque de possibilidades que nós não teríamos sem ele, né? Jesus, ele se fez maldição sem merecer, para nos dar uma salvação que nós não merecemos, e que ele fez por nós porque nos ama. Porque o nosso Paizinho, porque o nosso Deus nos ama.
E Ele quer ter comunhão conosco. Foi para isso que nós fomos criados, para ter comunhão com Deus. Então, que nesses dias nós possamos meditar, né, nisso, que nós possamos entender que o sacrifício de Jesus é muito precioso e ele não pode ser desperdiçado das nossas vidas. Amém? Então, essa foi a aula 6 do módulo 1 do Instituto de Vencedores. Meu livrinho tá velho porque já tem muitos anos que eu fiz viver, né? E medite sobre essa palavra que foi ministrada hoje. Medite sobre essa aula, sobre todos esses ensinamentos. Releia o estudo todinho, né? Por sua conta. E imediatamente já tente fazer o seu caderninho de exercícios da lição 6, né? Nós acabamos essa aula aqui. Leia o estudo. Faça a lição do caderno de exercício para você poder fixar na sua mente tudo aquilo que você aprendeu, né? Para que você possa cumprir bem essa jornada de aprendizado, de crescimento. E estaremos aí na próxima. Amém? Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, sua célula, sua equipe. Tenha uma semana abençoada e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amo você, Deus te abençoe.